Oi pessoal, tudo bem com vocês? Vamos começar mais uma aula de história, né? Peguem um livro de vocês, organizem o material, tá certo? E vamos nos concentrar, tá bom? Hoje nós vamos conversar sobre patrimônio histórico, né? Esse assunto ele inicia lá na página 45, então abram o livro de vocês na página 45. Patrimônio histórico. Para a gente entender o conteúdo, vamos primeiro entender esse conceito de patrimônio. O que é patrimônio, né? Patrimônio é uma coisa importante, certo? Que pode ser importante para mim, uma coisa minha, ou uma coisa importante que eu quero deixar, digamos, de herança, né? Que vai fazer alguém ver e lembrar daquele momento, tá certo? Então, nós temos aí na página 45, ó. Na história, um patrimônio é um bem importante, seja para uma única pessoa ou para um grupo de pessoas, né? Podemos dizer que é uma espécie de herança, que talvez exista há muito mais tempo que nós. E aí vamos exemplificar o que pode ser um patrimônio. Um patrimônio pode ser um carro que seu pai deixou para você, que ele usou, ele lhe deu de presente. Um patrimônio pode ser um prédio, né? Um patrimônio pode ser uma coisa, uma foto, né? De repente para você, para a sua família, aquela foto antiga, né? Que não é possível se fazer novamente essa foto. A pessoa já faleceu, não tem mais como você tirar novamente essa foto, é muito importante. Então, isso é um patrimônio, né? E aí nós vamos ver que existem vários tipos de patrimônio. Nós temos o patrimônio histórico, o patrimônio material, imaterial, certo? Então, vamos começar aí pela definição de patrimônio material, né? Esse material, o que significa uma coisa material? É uma coisa que eu posso pegar, né? Uma coisa, a gente diz um bem material, uma coisa que tem um valor, né, agregado, que eu posso pegar, que eu posso ver ali. Vamos lá, vamos dar exemplos, certo? Patrimônio material são objetos físicos, por exemplo, uma casa. Uma casa é um patrimônio material. Um carro, sua bicicleta é um patrimônio material, a moto é um patrimônio material, né? Então são coisas, objetos físicos, né? E aí a gente tem muito também desses patrimônios materiais em museus, por exemplo. Os quadros, as obras de arte, as esculturas, né? São patrimônios materiais, certo? E aí, nós vamos ter também os patrimônios imateriais. Ora, se o patrimônio material é aquilo que eu posso pegar, é uma coisa física, que tem um valor agregado, o que vai ser patrimônio imaterial? Esse I aí, gente, ele dá um sinônimo de negação, né? Um patrimônio imaterial é que não é material. Como é que isso funciona, professora? Vamos dar um exemplo. Na nossa cidade, por exemplo, nós temos aí os festivais de quadrilhas, né? São apresentações belíssimas, tradicionais, que já acontecem há muito tempo. Antes mesmo do nosso nascimento, já existia ali no Lago da Telha, né? A apresentação de quadrilhas. Essa apresentação, essa história, essa continuidade nessa dança é um patrimônio imaterial, né? Então, vamos resumir. O que é patrimônio imaterial? São costumes, apresentações, né? Valores que são repassados para a comunidade, para as pessoas, tá bom? Então, outros exemplos aí de patrimônio imaterial. Capoeira, né? Enfim, vários. Bumba Meu Boi. Cada estado vai ter aí, dependendo dos seus costumes, da sua cultura, vários patrimônios imateriais, né? Uma receita, de repente uma receita da sua família, aquele segredo que só a sua avó sabia, que aí passou para sua mãe, que está passando para você, né? Então, isso nós chamamos de patrimônio imaterial, certo? Aqui no Brasil, gente, nós temos aí um instituto que ele organiza esses patrimônios, né? Nós temos o IPHAN. O IPHAN
ele é responsável por catalogar, por dizer o que é patrimônio histórico nacional. Como assim, professora? Porque a partir do momento que nós catalogamos, que nós classificamos, né, por exemplo, um prédio como patrimônio histórico, ele não pode ser derrubado, ele não pode ser reformado, tirando suas características. Então, você pode dar manutenção nesse prédio, mas você não pode destruí-lo para construir um novo, totalmente diferente. Então, no Brasil, né, o responsável aí por fazer esse mapeamento, por fazer essa classificação, é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que tem a sigla aí como IPHAN, né? IPHAN, IPHAN. O patrimônio histórico nacional, como o próprio nome diz, é aquele, né, do nosso país. Então, o patrimônio histórico estadual vai ser do estado, municipal do município. Professora, por que tudo isso? Porque de repente eu tenho no meu município, vamos citar, eu tenho no município uma coisa que é muito importante para o município, mas o estado, o Brasil como estado, né, como órgão nacional, não é tão importante para ele, né? Vamos aqui um patrimônio histórico do nosso município, nossa igreja matriz, né, que é um dos prédios mais antigos e tal. Ele é muito importante para o nosso município, mas de repente, a nível nacional, ele não tem tanta importância. Então, o município, né, ele tomba aquilo ali como patrimônio histórico municipal. Da mesma forma, o estado faz isso, né? Lá a Praia de Iracema, a estátua, né? A ponte metálica aqui no Iguatu também, enfim, nós temos aí vários exemplos. Então, nós vamos ter o patrimônio histórico municipal, estadual, nacional e universal, né? O nacional, gente, é o que é conhecido no Brasil, catalogado de forma que seja importante para o Brasil. Por exemplo, a estátua do Cristo, né? No Rio de Janeiro, do Cristo Redentor, é importantíssima, é conhecida mundialmente. Então, ela é, sim, um patrimônio histórico nacional, né? E ela ainda transcende isso porque é conhecido como as 7 maravilhas do mundo e já foi catalogada também como um patrimônio histórico universal. Significa isso, que além de ser muito importante para o Brasil, também é muito importante para o mundo, né? No geral, para todo mundo. E aí nós vamos ter justamente a diferença, né? É como se fosse uma hierarquia, né? O patrimônio histórico nacional, são os mais conhecidos nacionalmente, são catalogados aqui pelo IPHAN. E o patrimônio histórico universal, ele é conhecido mundialmente, né? Então, é claro que nós temos alguns dos nossos patrimônios nacionais, eles são conhecidos mundialmente, como, por exemplo, aí, ó, o Centro Histórico de São Luís do Maranhão, a cidade de Diamantina, de Minas Gerais, que foi uma das primeiras cidades fundadas no Brasil, né? O Centro Histórico de Olinda, Pernambuco. Então, eles são classificados aí como patrimônio histórico universal. Claro também que eles são nacionais, mas eles vão além disso, eles, né, são conhecidos mundialmente. Esse patrimônio histórico universal, ele já a responsabilidade de classificar ele é tida por outro órgão, que é aí a Unesco, que é a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura. Vocês já devem ter ouvido aí várias propagandas, né, com relação à Unesco, porque ela apoia vários programas beneficentes. Então, a Unesco é que faz essa classificação, ela escolhe, né, junto com a comitiva enorme aí, representante de todos os países, quem são, né, quem deve ser patrimônio histórico universal. E a partir do momento que um local é considerado patrimônio histórico universal, o que é que muda, o que é que acontece? Ele recebe recursos para sua manutenção, certo? E ele não pode ser, né, espera-se que ele não possa ser destruído. Então, eu não posso, mesmo que eu seja bilionário, mesmo que eu queira muito, né, mesmo que eu seja aí o presidente do Brasil,
Eu não posso querer chegar lá em Diamantina e vou... aqui em Diamantina tem essas casinhas antigas, esses prédiozinhos e tal, eu vou destruir essas casas antigas e vou construir um shopping center. Eu não posso. Por que eu não posso? Porque ele é patrimônio histórico nacional e universal, ele tem que ser preservado, né? E é exatamente isso para esses recursos. Nós vamos ter aí na página 48, 49, atividades com relação a esse assunto. E eu também queria pedir a vocês que, né, sobrando aí um tempinho aí dos jogos, dos filmes, na Netflix, vocês deem, né, em forma de matar a curiosidade, uma pesquisada nas 7 maravilhas do mundo, nos patrimônios históricos universais, né, para vocês verem como são belos, como são bonitos. E enfoque aí, né, foque-nos da gente, no nacional. Né? Nós temos muita coisa bonita no nosso país, muita coisa que vale a pena a gente visitar, a gente conhecer. E se não podemos ir visitar pessoalmente, nós podemos ir visitar através da internet. Lá vocês vão ver várias fotos, vídeos, vão poder ler a história, né, daquele local. Então é bem interessante. Resolvam aí a página 48 e 49 e nós nos encontramos na próxima aula para corrigi-las, tá bom? Tchau, tchau.